Olá, meus amigos do programa Pontuando. Estamos aqui mais um momento, mais uma vez, para falar de um assunto muito interessante. Dessa vez nós vamos falar sobre as fake news. Mas como que nós vamos falar das fake news? Pois bem, nós vamos falar do cenário da desinformação no Brasil, uma entrevista com Yurigi Castelfranchi. Um nome difícil de falar, né? A matéria é de Júlia Rodrigues, de 8 de julho de 2024, que foi publicada na FAPEMIG, né? Sala de Imprensa Notícias, no capítulo Ciência. Esse autor, numa entrevista com Júlia Rodrigues, vai falar de maneira científica sobre as fake news. Não é uma fala qualquer, não é uma fala de apenas um articulista ou um pesquisador, mas alguém que trabalhou com outros. Você vai ver durante a entrevista. Muito bem. Então vamos lá. 5 a cada 10 brasileiros relatam se deparar frequentemente com notícias que parecem falsas. Isso é o que diz a pesquisa de percepção pública da ciência e tecnologia do Brasil de 2023, divulgada em maio pelo Centro de Gestão de Estudos Estratégicos, CGEE, vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação, o MCTI. A pesquisa foi realizada pela primeira vez em 1987. Mas desde 2006 ela vem sendo realizada periodicamente na intenção explícita de compreender como os brasileiros pensam e consomem temas relacionados à ciência e tecnologia. Agora, em sua 6ª rodada, apresenta dados importantes acerca do cenário da desinformação pós-pandemia. O estudo realizado em parceria com o Instituto Nacional de Comunicação Pública da Ciência e Tecnologia, INCT-CPCT, e a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC, entrevistou 1.931 pessoas com idade superior a 16 anos em todas as regiões do país. A partir da aplicação de um questionário estruturado, foram investigados temas diversos como consumo e hábito de informação, percepção sobre os riscos e benefícios da ciência, conhecimento sobre cientistas e instituições que se dedicam à produção de conhecimento e também de desinformação. Em entrevista à Fundação Amparo e Pesquisa do Estado de Minas Gerais, que é a FAPEMIG, eu vou repetir, em entrevista à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, que é a FAPEMIG, portal onde eu estou lendo essa entrevista, e Yuri Castelfranchi, pesquisador, jornalista, divulgador científico e um dos consultores da pesquisa, explica, quer dizer, ele também fez parte, explica a desinformação. Ela está visivelmente associada à crença em grandes riscos ou inutilidades das vacinas, os movimentos negacionistas como o terraplanismo e ao negacionismo climático, e especialmente dissociando o fenômeno à responsabilidade humana. Olha bem, aqui nós estamos pegando vários temas. Nós estamos pegando aqui o negacionismo, por exemplo, como a crença que a Terra é plana, os negacionismos de remédios, de vacinas, as crenças em remédios milagrosos, tudo isso ligado, de certa forma, à ciência, a questão climática, que nega, as pessoas passam a não acreditar por algum motivo, mas mesmo diante dos fatos que estão acontecendo, e a dissociação, a dissociação cognitiva, que nós já fizemos um vídeo sobre isso, associado a algo que você está vendo que é diferente daquilo que você acredita, né? No caso você de ser um negacionista climático, como que você justifica os fatos que estão acontecendo? Claro que existe intervenção de pessoas que colocaram fogo propositalmente, tal. Criou esse clima seco e tal. Mas o fogo espontâneo, ele existe, né? Eu posso falar isso do alto da minha cátedra de física, né? Basta que para você ter fogo, você precisa de calor intenso, focado num lugar muito seco, com material comburente, que são galhos e folhas, né? Na presença do oxigênio, baixa
baixa umidade relativa do ar, você tem o calor suficiente para poder criar vários focos de incêndio em lugares que estão extremamente quentes ou numa massa comburente que está extremamente aquecida pelo calor do sol naquele momento ao longo do dia. Bom, isso não exclui as atividades humanas de colocar fogo por outro motivo, esse fogo se espalhar, e as atividades criminosas, que a gente até agora não entendeu por que apareceram essas pessoas. Bom, mas de qualquer maneira, tirando a parte criminosa aí, independente disso, nós estamos com o clima seco, nós estamos com a propagação do fogo mais rápida e nós estamos com mais queimadas. E estamos com um tempo mais seco, estamos com calor fora de época, estamos com baixa chuva, estamos começando a ter escassez de água em vários lugares do mundo, exceto se as pessoas não lerem essa notícia ou se lerem essa notícia e não acreditarem, está havendo uma dissociação cognitiva. Bom, mas nós estamos falando mesmo de desinformação, nós estamos falando de fake news, nós estamos falando de o cenário da desinformação de uma maneira geral no Brasil. Então, a primeira pergunta da mocinha aqui, a Júlia Rodrigues, a articulista, né, a moça da matéria, a repórter, ao Yúlio Castelfrangi, que é um nome dificílimo, então na realidade o nome dele é o Yurij, ele deve ser russo, sei lá. O que torna uma pessoa mais susceptível à desinformação, segundo os dados da pesquisa de percepção pública da ciência e tecnologia, datada do ano de 2023, quer dizer, a última que ocorreu. Bom, ele diz, isso depende do tipo e do tema da desinformação. Em alguns casos, um fator importante e como é previsível, o grau de letramento científico, escolaridade, o grau de consumo de informação científica das pessoas, mas em outros tópicos esse nível de conhecimento não é o fator mais importante. Eu vou fazer uma ressalva, eu, José Roberto, fazer uma ressalva aqui o seguinte. É claro que a gente pode partir da ignorância das pessoas, tudo bem. Mas às vezes você tem um nível de formação numa determinada área. Em outra área, você é extremamente descuidado. Então você não acredita, tá? Necessariamente em informações. Você não tem ciência do que é ridículo de se acreditar numa outra área, tá certo? Então é importante a gente saber que essa desinformação ou essa questão de letramento científico, ela pode ser até de pessoas letradas numa área científica, mas iletradas em outras, ao nível da ignorância. Tá? Por exemplo, você pode ser um engenheiro, um físico, um matemático de extremado, de profundo conhecimento, mas ter uma ignorância com relação às ciências médicas, e você não acreditar em remédios, não acreditar em vacinas, não acreditar nisso, não acreditar naquilo. Por quê? Porque você não tem letramento naquela época. É claro que com a sua inteligência, com o seu preparo, você pode se dedicar a alguns momentos e passar a entender aquilo ali com um pouco mais de critério, porque você tem racionalidade para isso, você estudou, você ampliou sua mente. Mas se você não tiver, que ele diz aqui, se você não tiver um grau de letramento científico, ou se você não achar que é um fator importante, né? Ou se você não se debruçar diante de outras coisas que não seja do seu objetivo de estudo, você pode vir a ser um ignorante, um iletrado, uma ignorante naquela ciência específica, embora você não possa ser chamado de ignorante. Bom, esse foi um adendo, desculpa aí. Por exemplo, nós descobrimos que entre as pessoas que acreditam na teoria da conspiração da Terra plana, que a porcentagem de pessoas com ensino fundamental graduadas ou pós-graduadas é quase a mesma. Olha bem, isso está refletindo naquilo que eu falei. As pessoas que têm baixa escolarização, média escolarização ou alta escolarização podem ter crenças absurdas. Então, lá a vulnerabilidade não depende do grau de educação ou do conhecimento de conceitos científicos. Exatamente. A pessoa passou a crer porque aquilo ali é uma crença, por exemplo, à maneira de uma religião, né? Em alguns casos, os fatores têm a ver com o conhecimento, e em alguns outros casos, com posições políticas, ideológicas e valores morais. O que eu acho, sinceramente, que é o que mais ocorre, eu, José Roberto. Tanto o caso das pessoas que consideram as vacinas inúteis ou perigosas, quanto no caso das pessoas que questionam as mudanças climáticas, nós descobrimos que aquelas que declaram discordar da igualdade de oportunidades para homens e mulheres têm mais chance tanto de hesitar sobre vacinas quanto de negar as mudanças climáticas. Isso significa que elas pertencem a um nicho ideológico de acreditadores, não vou chamar de crentes, que pode achar que eu estou falando de religiosos, de acreditadores de coisas absurdas, onde eles, sendo ou não letrados, se permitem acreditar em teorias da conspiração ou discordar de fatores
que seriam por questões ideológicas. Descobrimos também que os brasileiros e as brasileiras estão mais conscientes da importância da existência desse fenômeno da desinformação fake news do que há 4 anos. Quer dizer, hoje as pessoas têm mais noção de que podem ser enganadas ou que estão lendo uma notícia que não é verdadeira, quando foi feita a pesquisa anterior. Neste caso, muitos brasileiros declaram que podem ter compartilhado fake news e alguns deles declaram terem feito isso mesmo suspeitando que a informação compartilhada estava errada, talvez porque, isso já é um adendo meu, talvez porque achassem que aquilo ali deveria ser verdade, porque aquilo está em consonância com as suas crenças. Então, nós sabemos que os brasileiros são uma parte importante da circulação das fake news. Não depende só dos algoritmos ou dos fabricantes dessas mentiras. Os brasileiros admitem, no caso de adultos, uma faixa de 28% ter compartilhado sem saber que a informação estava errada. Mas quase 10% dizem ter compartilhado alguma informação, mesmo já sabendo ou suspeitando que pudesse estar errada. Os fatores que contribuem com isso são, em primeiro lugar, o índice de checagem. As pessoas não checam. Eu, José Roberto, recebo do WhatsApp informações de pessoas que têm um nível de escolaridade alto, pessoas estudadas, mandam para mim. Aí eu, antes de ler, checo. Vou lá e falo: desculpa, amigo, você acabou de cair aí num boato. Tem uns que mandam para mim e perguntam: o que você acha? Porque sabe que eu sou aquele chato que fica checando as coisas. Aí eu vou lá e pesquiso. Primeiro eu ouço, ou se for vídeo, se for uma fala, se for escrito, primeiro eu leio, eu ouço, faço o que tiver que fazer para poder dar conta da mensagem que me mandaram. E depois, se for uma coisa que eu próprio posso resolver, em termos de certo e errado, de acordo com o meu conhecimento, eu próprio afirmo. Mas se eu precisar de alguma contribuição, eu vou atrás de artigos, vou atrás das notícias ou vou atrás até de artigos científicos, né? Eu já tive a oportunidade de ter um médico, uma pessoa que eu confio, uma pessoa competente, capacitada, confio mesmo que ele faz, ele me trata e tal, mas ele falou de um remédio, eu fiquei desconfiado, falei: você permite que eu pesquise? Ele falou: tudo bem, você é um cara que corre atrás mesmo. Peguei, fui lá, pesquisei e acabei concluindo que aquele medicamento não servia para a finalidade, que não havia certeza científica da finalidade de uso dele em vários estudos sérios, né? Mas os efeitos colaterais dele eram certos. Então, olha bem, se eu pudesse ficar livre daqueles efeitos colaterais, valia a pena eu testar o medicamento, porque os artigos científicos diziam que algumas pessoas pensavam ter melhora com aquilo, mas que não havia uma constância dessa melhora em faixas de pessoas dentro do estudo. Poderia ser um efeito placebo. Se ele não tivesse um efeito colateral perigoso, e dentro da pesquisa dos 4 ou 5 artigos científicos que eu li, era certo. No final, eles diziam: e o efeito colateral existe. O efeito bom não sabemos, não temos certeza, não foi confirmado, mas o efeito colateral é verdadeiro. Então, o perigo é verdadeiro. Aí ele deixou nas mãos do médico ou de quem vai tomar, se vai correr o risco ou não, dependendo do problema que a pessoa tem, um problema que eu tinha lá e que realmente interferi com aquilo. Bom, então a gente tem que se informar. Vamos em frente. Quais são os elementos que podem nos ajudar a identificar fake news em ciência e tecnologia? Olha, isso nós nos aprofundamos, nós não aprofundamos na pesquisa, né? Investigamos se as pessoas acham difícil reconhecer notícia falsa. Em geral, as pessoas que tendem a dizer que não são vítimas não encontram notícias falsas, ou que acham que é muito fácil reconhecê-las são aquelas que são vulneráveis à desinformação. E os que são mais conscientes de que existem muitas notícias falsas e checam têm menos chance de cair em fake news. Isso está claro para dados. Muito bem. No geral, a circulação de notícias falsas sobre ciência e tecnologia, meio ambiente, saúde é bastante parecida com as demais, sobre política, etc. Tem algumas características típicas. A primeira, ela se mostra com caráter de urgência, né? Tem ícone, ponto de exclamação, caixa alta, que é escrita caixa alta, demonstração de ser algo urgentíssimo que a pessoa precisa de saber, ou
agora sou eu que estou dizendo, ou aparece aquela mensagem, você não sabe disso porque isso é escondido de você, das grandes empresas, ou das grandes corporações, ou dos governos. Aí isso aí torna aquela coisa assim, realçada, né? De alguma forma, com uma exclamação, com caixa alta, com um limite de urgência, ou com a sensação de que alguém estaria te enganando, mas que aquela mensagem está te revelando a verdade, né? E é fácil prever que aquilo ali é uma bobagem, tá certo? Mas, né, depende da pessoa. A segunda, né? Então, a segunda é o seguinte, um apelo às fortes emoções. Por exemplo, umas têm o objetivo de preocupar o usuário com a saúde dele e de sua família. Você está comendo isso regularmente? Cuidado, você pode estar se matando e tal. Tome isso assim para corrigir isso. Então estão te vendendo lá uma porcaria. Tem sempre um argumento de ameaça urgente. Isso leva ao movimento de se preocupar com seus amigos, conhecidos, parentes, e você sai compartilhando aquela bobagem. E tem gente que compra aquilo ali com uma facilidade incrível. E com o terceiro ponto, muitas notícias desse tipo tendem a construir artificialmente uma dúvida, uma desconfiança das pessoas sobre fontes oficiais das instituições. Por exemplo, o Ministério fulano de tal lá deu uma notícia, mas, não, andam falando por aí que esse ministério aí tá cheio de pessoas, não, isso aí é intenção, isso tem gente infiltrada. Aí aquela instituição tem perda, por exemplo, a OMS. Não, se eles falaram isso aí, porque tem corporações por trás que vão ganhar dinheiro com isso, e a OMS não tem nada a ver com isso, não necessariamente. Ou universidades, ou a mídia oficial, ou a não oficial, jornalismo de qualidade, dizendo que tem alguma manipulação, que tem grupos, digamos, do mal infiltrados ali tentando enganar as pessoas, né? Então, essa é uma forma de noticiar e ganhar a confiança ou a crença da pessoa desavisada. Portanto, isso é um truque fundamental para você confiar mais nessas notícias, muitas vezes anônimas, áudios de desconhecidos, mais do que da mídia, e neste caso, na checagem de fatos profissional, checagem profissional de fatos, porque o argumento central nessas notícias começa justamente com essa suspeita conspiratória de que todo mundo, cientistas e os governos, estão te enganando. Então, esses três elementos são bastante comuns. Bom, outra pergunta aqui da repórter. Diante dos resultados das pesquisas recentes, como é possível avaliar o impacto das fake news disseminadas pré- e pós-pandemia na confiança dos brasileiros na ciência? Esse site aqui, esse portal, ele é associado à ciência, por isso que aqui eles estão mais preocupados em definir a confiança nos parâmetros daquilo que é ciência, que faz bem às pessoas, que faz bem ou que faz mal, né? Podemos dizer que claramente teve um impacto grave na ciência, ou seja, a desinformação está visivelmente associada à crença em grandes riscos ou inutilidades de vacinas, a negar a existência de mudanças climáticas, especialmente da responsabilidade humana, né, na mudança climática, e ao terraplanismo. Isso está claro como o impacto da desinformação pelos motivos que já mencionei. Logo, na hora de ver quem são as pessoas que acreditam nessas coisas, você vê que tem chance maior entre pessoas que dizem não checar, que pertencem a grupos mais radicalizados do ponto de vista ideológico. Então, está bastante claro que a desinformação achou um terreno fértil na pandemia, mas já existia algo antes e depois também. Porém, é importante dizer que esse impacto foi focado nesses grupos minoritários, ou seja, apesar de uma campanha gigantesca de um dilúvio de desinformação durante a pandemia sobre quase todos os temas, tanto de saúde quanto de ciência e de política, essa parcela continua sendo uma minoria. Porque essa minoria conseguiu conquistar outros grupos, mas outros grupos foram deixando e essa minoria se manteve ali. Eu confesso que, já que ele está com a pesquisa na mão, ele diz que é uma minoria, eu vou ficar quieto. Mas eu acho que tem minoria, mais de uma minoria crendo em mais de um tipo de mentira. Tá? Mas isso é opinião minha. Esquece isso aí. Os brasileiros, por exemplo, que hesitam e negam a importância da vacina ou que dizem não querer se vacinar, são uma minoria. Sim, isso é verdade, né? Também são, mas é o que é pior, isso está atrapalhando, porque algumas doenças voltaram, mesmo sendo minoria. E não é só aqui, nos Estados Unidos da América, até na Alemanha já havia acontecido isso aí. Tem grupo lá, teve uma região lá que 44% das pessoas não tomaram vacina e morreu muita gente. Também são minoria as pessoas que negam as mudanças climáticas. Os dados mostram que 95% dos brasileiros dizem que elas não existem.
Porém, uma porcentagem preocupante de quase 20% diz que mudanças climáticas são causadas principalmente por mudanças naturais ou do meio ambiente. Quer dizer, elas iriam ocorrer, na opinião dessas pessoas. Então, elas dizem que nós participamos, que não estão havendo mudança climática, ou que a mudança climática é algo natural, ela não é causada pelo homem, e que naturalmente deve imaginar que a natureza se reequilibra. Mesmo sendo 20%, né, esses 20% que diz que as mudanças climáticas são causadas principalmente por mudanças naturais no meio ambiente, mesmo sendo 20%, apesar de ser um número grande, claramente pela contribuição da desinformação, continua sendo uma minoria. Então 80% dos brasileiros não são negacionistas climáticos, o que favorece você tomar medidas a partir de políticas públicas, medidas governamentais, para você modificar as atitudes das pessoas. Quando você tem uma maioria que não crê em nada, que não crê que esteja havendo uma mudança, que esteja havendo problemas no clima por causa da nossa intervenção, você não vai conseguir fazer com que eles mudem de hábito, né? A não ser que você os reprima. Quando você pode cooptá-los para mudar de atitude, a maioria é importante, ela vai acabar vencendo. Então, o impacto existe, é importante, mas é um fenômeno que afeta grupos de brasileiros específicos, não o povo como um todo. Na verdade, uma grande maioria continuou se vacinando e confiando nos cientistas. Por exemplo, entre as fontes possíveis de informação do Brasil, os cientistas continuam, tanto agora quanto era antes da pandemia, entre as fontes consideradas mais confiáveis. Em primeiro lugar, tem cientistas e médicos, e lá embaixo, bem distante, tem outras fontes respeitadas por uma parte da cúpula, como religiosos e militares. Mas cientistas e médicos são de longe considerados os mais confiáveis para os brasileiros. Eu vou dar um exemplo aqui de como que as pessoas podem confiar em religiosos, e às vezes até em militares, por causa da patente, né, por causa da questão de terem disciplina, essas coisas. Isso aí pode dar a sensação a algumas pessoas um pouco menos confiantes de que essas pessoas têm uma verdade em si, o que não é fato necessariamente. Eles são pessoas sérias e tudo, pode ser bastante honesto e tal, pode ser bastante abnegados nas suas funções, mas eles não necessariamente têm conhecimento. Eu estou falando isso dos militares e dos religiosos também, se bem que tem muito religioso picareta. Mas eu vou dizer o seguinte: um dia eu estava dentro de uma sala de aula, tinha uma menina que nunca tinha cortado o cabelo. Aí as colegas dela viraram para mim e falaram, desde que nasceu, ela tinha 19 anos. E então as colegas dela falaram comigo, professor, esse cabelinho que está aqui no início, cá embaixo do cabelo dela, é o cabelo que nasceu com ela quando ela era pequenininha, 19 anos atrás. Eu falei, olha, não é verdade. Ela falou, sim, o pastor da igreja dela falou. Falou, olha, desculpa, o pastor da igreja dela não levou em consideração que nós perdemos cabelo pra caramba todos os dias. Né? Dá tempo dela ter perdido todo o cabelo da cabeça 500 vezes. Então esse cabelo aí, que está aí, não é o que era quando ela era neném. É um cabelo de 2, 3 anos atrás, que foi crescendo, ainda não caiu, mas vai cair, vai nascer outro, vai chegar esse comprimento e tal, papá. E ali existiam várias pessoas da igreja dela, e eu sou professor de física, né? E eles ficaram assim meio cabreiros e tal. Você falou, desculpa, mas o seu pastor ele pode entender de tudo, mas isso aí ele não entende. Então olha bem, olha como é que um religioso ali determinou de um grupo de estudantes que já tinham finalizado o ensino médio, estavam no cursinho para fazer um vestibular, né? E isso poderia ter acontecido até dentro de uma universidade, dependendo do que a pessoa está estudando. Ela pode ser que ela não se interesse por isso aí, achou que era razoável, achou que era lógico aquilo ali. Passou por uma série de outras informações, né? E, bom, então você vê como é que pode ser, né? Mas os cientistas e médicos são de longe considerados mais confiáveis para os brasileiros, apesar de que alguns médicos andaram falando bobagem aí, né? Bom, vamos lá. Dessa forma, a desinformação tem um impacto, mas não afetou de forma tão grande como parece pelo hater nas redes sociais, a confiança na ciência, nas universidades e nos cientistas. Os brasileiros continuam dizendo que a ciência e a tecnologia dão mais benefício do que consequências negativas para a humanidade. Isso é muito importante, confiar na ciência. Continuam dizendo que não devemos cortar investimentos em ciência e tecnologia. Então, a desinformação não conseguiu destruir a confiança e o otimismo dos brasileiros sobre a ciência e tecnologia em sua maioria, mas tem uma minoria aí resistente. Bom, mais uma colocação da repórter. De acordo com a pesquisa do Instituto Nacional de Comunicação Pública da Ciência e Tecnologia, o INCT-CPCT, o que os jovens brasileiros pensam da ciência e da tecnologia em comparação com os adultos, como os jovens brasileiros consomem informação,
ou informações e qual a sua confiança na ciência. Olha, no caso da pesquisa, responde o Yuri Giff, que desenvolvemos no INCT-CPCT, o que os jovens brasileiros pensam da ciência e da tecnologia agora em 2024, que é focada nos jovens brasileiros, se destacam algumas diferenças quando comparadas com essa pesquisa do MCTI, do Ministério da Ciência e Tecnologia e tal, Parará, que foi feita com os adultos. Ciência, tecnologia e meio ambiente se destacam como temas de maior interesse para os jovens. Ponto. No caso de jovens que responderam estar interessados ou muito interessados, vírgula, ciência e tecnologia é até mais interessante que os esportes. No caso dos adultos, de longe, os maiores interesses são principalmente religião, saúde e meio ambiente. Outra diferença importante é que os jovens, visivelmente talvez por causa dos estudos, têm hábito de frequentar atividades ou espaços de democratização do conhecimento. Então o jovem frequenta muito mais bibliotecas, museus, tanto de arte quanto de ciência e tecnologia, e dizem também ter assistido a palestras ou debates online sobre ciência e que participaram da atividade da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia e assim por diante. O grau de confiança que eles, jovens brasileiros, declaram nos cientistas é muito alto. Igualmente, na população adulta, e empata com o grau de confiança nos professores. Então, os professores, apesar de muitos ataques e de uma desvalorização da profissão, de serem muitas vezes agredidos por pares ou até mesmo por alunos nas escolas, continuam sendo a fonte mais confiável de informação para a maioria dos jovens. Este é um dado muito importante. No caso dos jovens, a confiança nos cientistas é parecida com a dos adultos, mas ela se destaca mais ainda do que a dos adultos, se comparado com outras fontes, como militares, religiosos e jornalistas. Então, os jovens confiam mais na ciência do que em militares, religiosos e jornalistas. Então, o jovem confia muito mais no cientista do que em outras fontes. Como você avalia, pergunta da Júlia, o letramento midiático e digital no combate à desinformação? E qual a sua perspectiva acerca da utilização das informações verificadas pelas agências de fact-checking como forma de combater infodemias, como ocorreu durante a pandemia e agora durante as enchentes no Rio Grande do Sul? Responde Yugif. É importante dizer que ambas as coisas, campanhas de letramento e campanhas para desmentir notícias falsas, obviamente são cruciais. São absolutamente necessárias. Sem elas, não vamos em frente, mas nossos dados mostram que não são suficientes, ou seja, não é só isso. Sozinhas, elas não resolvem o problema. Por quê? Muitas das pessoas que dizem acreditar em afirmações que negam evidências científicas, por exemplo, são as pessoas que dizem que não vão consultar checagem de fatos e são pessoas que não necessariamente têm letramento digital baixo. Ou seja, o camarada não é ignorantão, tá? Ele não tem letramento digital baixo, ou seja, não tem dificuldade de mexer, ou dificuldade de ler, ou dificuldade de procurar, né? Mas ele não quer ir à checagem, quer dizer, ele não quer se ver contrariado na crença dele, tá? Como mostrei em alguns casos, são mestres e doutores entre as pessoas que negam as vacinas. Vou reler. Como mostrei em alguns casos, são mestres e doutores entre as pessoas que negam as vacinas. Olha que coisa horrível. As mudanças climáticas e que a Terra seja redonda. Então, nem sempre a causa principal da pessoa acreditar ou compartilhar desinformação é falta de conhecimento ou falta de letramento, porque essas pessoas passaram pela educação. Se eles resolverem acreditar numa coisa absurda, é por livre lavra, né? Por livre boa vontade, porque conhecimento para checar eles têm. Nem sempre desmontar as notícias falsas, embora seja crucial, conseguirá alcançar essas pessoas, porque elas, na verdade, rejeitam as fontes que, por motivos ideológicos e de identidade, decidiram que não são confiáveis. Elas não vão aceitar. O problema é mais complexo, porque está claramente associado a questões políticas. Isso acontece porque os fabricantes de mentira, em muitos casos, têm objetivos políticos. Então, eles de propósito acoplam determinado tipo de mentira e de narrativa a determinado tipo de desinformação, para que uma coisa fique vinculada à outra, e assim ele forma o seu campo ideológico e prende aquelas pessoas naquela crença. Assim, fazem uma narrativa que, se você tem certos valores morais, então você tem de rejeitar a vacina, né? Quer dizer, fazem essa associação. As pessoas tendem a cair nessas coisas, em desinformação,
não por serem ignorantes, mas porque decidem confiar mais em pessoas que eles acham que compartilham seus valores morais. Isso é horrível. Constroem sua própria ignorância, elas jogam fora, dobram as notícias chegadas, por exemplo, e só pegam como base aquelas das fontes que elas acham moralmente mais compatíveis com elas. Então, nesse caso, o letramento midiático não se resolve. Não resolve, né? Porque elas têm capacidade de checagem, mas elas vão jogar fora aquilo que poderia esclarecê-las. Por quê? Porque ideologicamente não é afinado com elas. Só aquilo que é afinado com elas que passa a ser que passa a ter o selo da confiabilidade. Então eles continuam ignorantes, apesar de serem capacitados. Quais são as perguntas que orientarão aos próximos passos na análise dos resultados de pesquisas? Os próximos passos das pesquisas serão em duas frentes. A primeira, que é muito importante pensar. Bom, o que fazer, o que eu vou fazer com isso? Então, estamos tentando montar experimentos concretos para ver quais técnicas e táticas de combate à desinformação podem ser mais eficientes. Já temos muita literatura, alguma literatura sobre isso, obviamente. Qual o efeito do fact-checking? Qual é o efeito do letramento midiático? Duas perguntas. Estamos tentando contribuir nessa área, mostrando que cada ingrediente pode ser necessário, mas não o suficiente. Ver qual é a estratégia integrada de combater a desinformação pode ser mais efetivo ou mais efetiva, especialmente com esses grupos específicos que a gente descobriu nos dados de percepção. E outra vertente será aprofundar essas pesquisas com pesquisas também de observação etnográfica, com entrevistas para entender melhor os raciocínios e argumentos dessas pessoas. As pesquisas quantitativas nos dão indício de quais grupos são mais suscetíveis, mas o como e o porquê, para ser bem destrinchados, vão precisar de observações mais aprofundadas para entender em cada tipo de caso o que realmente está acontecendo nesses grupos, na interação entre eles e também na mente dessas pessoas, individual e coletivamente. O que significa observar a percepção pública da ciência? Pergunta da Júlia. E por que é importante acompanhar esse indicativo? Olha, esses estudos de indicadores de percepção pública da ciência são fundamentais, não só para nós, acadêmicos, como base para a pesquisa científica, mas também para políticas públicas. Tanto que nos Estados Unidos da América são feitos há mais de 50 anos regularmente. Na União Europeia são feitos também há décadas regularmente e costuma-se fazer parte dos indicadores de ciência e tecnologia do país. Ou seja, não são indicadores de cultura científica, são indicadores que mostram se a ciência de um país está funcionando. Organizações transnacionais produzem esses indicadores, as Nações Unidas, ONU, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE. Por que isso? Se só medirmos, se temos bastante doutores, se registramos bastantes patentes, se publicamos bastante artigos científicos no nosso país, não é suficiente para ver se a ciência e a tecnologia brasileira são competitivas no futuro. É fundamental saber o que as pessoas fazem com essa ciência, porque senão fica tudo nos museus lá do conhecimento. É essencial saber se os jovens acham que uma carreira científica é viável para eles ou não. É indispensável saber se a população rejeita ou não certas tecnologias e por quê. Se confio no cientista, tudo isso faz parte do sistema da ciência e da tecnologia. Esses indicadores são bem cruciais politicamente, a meu ver, e deveriam estar inclusos com as demais variáveis numa avaliação de políticas públicas, não só de educação, mas também de ciência e tecnologia. Bom, você vê que essa reportagem aqui, essa matéria, ela tem um grau de aprofundamento e conhecimento e academicismo um pouco maior. Eu espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida você deixa aí nos comentários. Eu talvez não tenha muita capacidade de responder, mas uns pelos outros, né, mas tem capacidade de pesquisar, e uns pelos outros alguém sempre lê junto e dá um retorno também. Eu espero que você tenha gostado. Deixe seu like, deixe seu comentário, contribua se for o caso. Assine o nosso canal, aperte o sininho para você ser avisado todas as vezes que nós tivermos matéria nova aqui.
E faça isso para que a gente tenha engajamento e para que os vídeos a respeito desses assuntos que eu julgo interessantes, acredito que você também, que são informações na fórmula de pílulas, assim, nesses podcasts, de forma a você ter leituras de reportagens que de repente você não vai encontrá-las gratuitamente na internet, quer dizer, sem procurar, e não vai encontrá-las de repente, ou não vai lê-las. Então, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo programa pontuando com algum assunto que nós acharmos muito interessante. Até lá!